Isso, deixa eu só aproveitar aqui. Depois tu dá polícia, tá? Nossa, que bonito. Fecha o negócio de... Tem que bonito. Não, já... Tem que bonito. Isso, agora a tela cheia. Tá gravando já? Já. Espera aí, transição. Gravando? Vamos lá, gente. No livro Evangelho Substitutivo por Allan Kardec, Fora da Caridade de Nossa Salvação, Instruções dos Espíritos, Fora da Caridade de Nossa Salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade de nossa salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desses estandarte que eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado a achado graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra de promissão, da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fonte dos delitos, e na terra se acha gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-lo-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso, que é o reflexo mais puro do cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela libertará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o seu bem, isto sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesse gozar do luxo espiritismo. Não é somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos de Cristo, ela vos fará melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita é verdadeiro cristão. São uma só e mesma coisa. Dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Então, hoje, pelos nossos pensamentos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, retomando os estudos na casa de alguma forma, mesmo que seja pontual, para que possamos, Senhor, melhor atender a nós, melhor atender aos necessitados, somos todos nós. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos tirar dos nossos corações todo sentimento de vaidade, de personalismo, para que possamos, juntos, com a energia do Cristo, realizar a qualificação além da oportunidade que nós já temos. Que Jesus possa nos abençoar, hoje e para sempre, que assim seja, graças a Deus. Renatinho, explica aí a nossa toda. Todos me ouvem? Então, peraí, só um minuto. Sim. Dona Lúcia entrou aí, seja bem-vinda, tá, Dona Lúcia? Gente, o objetivo desse trabalho
nós vamos passar por um processo de capacitação em todos os trabalhos da casa. Então, hoje nós estamos aqui. Depois, quando acabar, Bia e Alcileia, peço 10 minutinhos de vocês, tá? 10 minutinhos, não vai atrapalhar o dia de vocês, não. Por quê? Nós precisamos melhorar o que já fazemos de bom, né? A casa, graças a Deus, está de pé aí, vai fazer 70 anos ano que vem, 2023, né? Trabalhando continuamente no bem, e nós precisamos nos adequar à proposta, principalmente da FEB, da CERJ, que vem fazendo aí um trabalho de transformação, não só no setor de departamento de assistência aos necessitados, mas no departamento mediúnico, departamento juvenil. Então, aqui, hoje nós estamos iniciando, além do projeto piloto de aula aqui e transmissão, nós estamos iniciando um curso de compreensão, um curso de, eu não vou falar nesse caso de capacitação, mas uma forma da gente se aproximar da caridade que precisa ser feita com os irmãos e com a gente. Porque não nos enganemos. Quando nós viemos aqui realizar um trabalho, o trabalho é feito em todos. Em todos. Então, hoje nós vamos abordar, dar para vocês um panorama e depois nós vamos estudar isso de uma forma sistemática, que é com o livro Aprender a Conviver e Melhorar. Amar e servir. Oi? Conviver, amar e servir. Conviver, amar e servir, né? Tendo também, fora da caridade, não há salvação, do alírio, como implementar, como é que é? Lê isso aí, Alain. O centro espírita e a promoção do espírito imortal e como implementar projetos reflexivos na casa espírita, onde a gente consiga se adequar à proposta do Cristo de uma forma ativa, promovendo o espírito. Assim como nós somos dependentes de outras coisas, os irmãos também aqui às vezes ficam dependentes. Então nós vamos trabalhar isso neles e em nós, porque nós precisamos também compreender quem é esse irmão que chega aqui. Então eu não vou falar muito, porque ela vai começar a falar, não é palestra, tá? A única coisa que eu peço novamente, quando vocês podem falar, peguem o microfone e falem. Por quê? Eu vou ficar na operação aqui, gravando, dando as pausas, então o Alain vai expor e vocês, por favor, o pessoal de casa também, Célia, Dona Lúcia, vocês podem intervir e devem, tá? Porque são muitas questões. Então, Dona Lúcia, seja bem-vinda, Jane, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos e abraçados por Francisco de Assis, tá? Como a Renata falou, não é palestra, porque eu sei da palestra. A gente vai construir um pensamento conjunto, né? Tendo uma linha de raciocínio com este norteador aqui que é o livro, tá bom? Vamos lá. Fora da caridade na salvação, de alívio e servir. Vocês estão vendo o slide aí, então? Da projeção. Todos disseram sim, então vamos lá. Eu vou começar fazendo uma pergunta. O que é a caridade para vocês? Não para o livro, né? Que a gente acabou de ler. O que vocês entendem como caridade? Que é o primeiro voluntário. Lembrando que nós estamos construindo um pensamento, tá, gente? Então, é o que está no nosso coração, não tem... Tem mistério. É só ligar que está uma coisa assim e depois do trabalho do escrever. Primeira capacitação do você. É o nosso esforço em prol a nós e ao nosso semelhante para trazer benefícios e felicidades. Poético. Bem poético. Mais alguém? Vamos lá. Eu acho que a caridade é a nossa percepção da necessidade nossa e do outro. Né? Se a gente conseguir entender isso, né, eu acho que a caridade vai ser mais feita no momento. Não usar necessidade, né? Sim. Daquilo que a gente pode promover. Entendi. Eu acho que
que é quando a gente consegue dar para o outro que a gente gostaria de receber também. Né? Dentro de uma necessidade de um todo. Como eu falei para vocês quando eu cheguei, né? Que eu não tenho conhecido, que eu conheci ela com 2 anos. Há muitos anos atrás, que eu me lembrava do lugar, era criança. Aí veio ela de braços abertos no meio da rua, de máscara de óculos escuros. Mas a pessoa vem assim. Gente, não vai abraçar? Todo mundo doido para dar um abraço. Eu vou abraçar, todo mundo assim. Então, você coloca uma questão da caridade, não naquele fim específico naquele horário, né? Isso pode também ser considerado uma caridade, né? Um abraço, talvez alguém esteja precisando. Como ela falou para mim, está sofrendo de solidão, porque o marido faleceu há 3 anos atrás, de câncer, e ela está morando sozinha, mas ela não gosta de ser solitária, não sei o quê, pegou o telefone, vou comprar aquela coisa toda, para a gente manter um contato maior, né? Porque a pessoa estava carente de um abraço, né? E eu nem sabia, né? Fui abraçar primeiro para depois me pegar. Que bom que ela te conheceu, já. Caridade. A Bíblia. A caridade, ela não pode ter hora marcada, né? Excelente. Excelente. Caridade para você. Respeito. Pode ligar o microfone? Então, alguém lá na Sérgio ou na Lúcia? Caridade, Sérgio. Oi? Foi bem forte, Entendeu? Entendeu, doutor? Pode falar assim. Pode. A caridade, eu acho que foi ele que disse na melhor matéria, a caridade é o momento, né? Pode ser um ouvido, você ouvir um desabafo, você dizer uma palavra amiga, depende de cada situação. A caridade acontece e nós temos que estar sempre prontos. Porque cada um tem uma necessidade, cada um de nós tem uma necessidade. E a caridade ela é de diversas formas e não tem hora para acontecer. Quer falar, Sérgio? Eu fico muito feliz por cada pouquinho que é. E eu não canso da gente. Então vamos prosseguir aqui. Eu vou pedir agora que a Juliana leia e fale sobre as suas intenções. Não, aqui você vai fazer as suas pessoas. Aqui vai ser. Qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade no que diz Jesus, né? Nós falamos das nossas percepções, como a gente vê isso, e vamos ver como Jesus percebia isso, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Percebamos que na devida situação os benfeitores espirituais não abordam questões de ordem material. Olha que interessante, né? Ele não está falando de nada material. Eles propõem questões puramente espirituais. Primeiramente, a benevolência. Tá? O que é benevolência? É o ato de ir ao mundo do bem. É o movimento de realizar o bem em todas as circunstâncias. A benevolência para todos começa na benevolência com o próprio autor da benevolência. Só podemos praticar o bem aos outros se o fizermos a nós mesmos. Ora, se ele está dizendo aqui que não são questões materiais, então o que é questão material? No ato de dar. Ele está dizendo aqui, né? Percebamos que na referida situação, os benfeitores espirituais não abordam questões de ordem material. Por quê? Por quê? Por quê, gente? Mas eu acho que inclui também. Inclui? Eu acho que sim. Talvez não esteja na primeira opção. Embora eu acho que o
atrasado e esperar o almoço. Até que um dia esse Naí falou para minha amiga, a criança está de barriga vazia, como é que ela vai aprender alguma coisa? Isso mudou a minha visão no geral. Né? Então, o material também é importante, né? Como é que a criança vai chegar aqui? Você sabe se a criança comeu na noite anterior? Certo. Né? Você sabe quantos dias ela está sem tomar café da manhã? Então, como é que você vai fazer a criança chegar aqui e ficar amanhã toda ela não come? Não tinha como, né? É um pensamento totalmente descabido da minha parte, né? E quando ela me perguntou para isso, realmente a minha visão mudou. Realmente, né? Que bom que você estava aberto para isso, né? Que Porque tem a gente. gente se acha. Só Só um minutinho, certo? Depois Juliana. Vai, Vai, certo. certo. Pode Pode falar. falar. Justamente o que a Alexandra falou, a gente não trabalha assim, que você vai lidar com pessoas assistidas, né? A gente tem que o material atrás, aquela atrás. Mas a gente tem que entender que é o amor, que é a nossa sensibilidade que vai manter um bom trabalho. É justamente o que ela falou, nós estamos em rigidez, precisamos ter olhos de ver, porque cada coisa é uma necessidade, e não que o trabalho vai virar uma bagunça de horários, mas você tem que se sensibilizar com quem você está lidando, né? Eu acho que a caridade, a parte material, é uma atração, para que haja uma atração para ter uma assistência mais profunda da alma, né? E o que ela falou é muito legal, porque não adianta você ser rígido nessa tarefa, você tem que olhar cada um com olhos de ver. Essa é a verdadeira caridade nesse trabalho aí, né? Juliana, quando você fala dessa questão aí da atração, depois vai processando isso na sua mente. Isso também não pode dar isso que o viés meio de barganha. Vai processando aí, depois você responde, Juliana. Eu acho que a quantidade material é mais fácil de você fazer. Você consegue dar um plano, você consegue saber que a criança precisa tomar um banho, você consegue passar na rua, ver um morador e falar assim, tem como você dar um dinheiro? Nossa, tem 100 reais, eu vou te dar 10 centavos. Consegui. Acho que a parte espiritual é um pouco mais delicada. Porque você precisa conversar com a pessoa, entender o processo que ela está passando e você encontrar as palavras certas para poder ajudar ela. Então, de repente, você vai me falar de um jeito que seja um pouco muito delicado e ela não precisa dessa delicadeza. Ela precisa de uma coisa que mais firme. Você precisa fazer tal coisa, vai intenso, faz isso. Você está ajudando o espiritual. E às vezes você precisa ser um pouco mais delicado para ela conseguir acessar o que você já conquistou. Essa questão de espiritual. Você está falando de práticas exteriores, é mais fácil, né? A gente aprende desde criança, você tem que dividir, não que nós passamos aqui no céu, mas a gente aprendeu isso, é mais fácil. Espiritual, a gente fica, eu vou ou não vou? Celinho, eu vou continuar a slide aqui, você quer responder? Não, meu querido, eu não vejo com barganha, não, porque a partir do momento que você consegue atrair uma pessoa para ver o espírito, para tomar uma sopa, né, que você realiza um trabalho, e mais tarde você vê um efeito, né, você vê aquela pessoa se melhorando, você vê aquela pessoa falando mais de Jesus, porque há uma modificação. Ela não vai ter um trabalho espiritual em cada um, né? Mas eu acho que não vai fazer, não. Eu acho que é uma prova linda. Eu só quis ajustar essa questão, Sérgio, que isso pode ser uma linha muito tênue, entendeu? Entre isso que você está dizendo, entre essa questão, entendeu? Mas perfeita colocação, nada da minha colocar. A gente vai conversar daqui a pouco e vai perceber que tudo é caridade, mas tem a intenção, tem o porquê está sendo feito e será que tem um limite? Né? Vamos lá.
só queria complementar, né? Eu faço parte da doação de roupa, né? Da sala de doação. E eu acho que o primeiro, a intenção das famílias, das nossas famílias, é o material. E cabe a nós, né? Passar as coisas espirituais. Então, assim, elas estão ali pegando roupa comigo e, ao mesmo tempo, estão contando do seu dia a dia, de alguma coisa que aconteceu com os filhos, de alguma coisa que aconteceu com o marido, de alguma coisa que elas passaram um mês, né? Isso comigo pegando roupa. E aí tem, né, a Bia da parte da Bia, aí tem quando elas estão tomando café, porque às vezes aconteceu uma situação lá de manhã, na hora do café que eu nem estava presente, elas estão lá no café e eu estou ajeitando a sala. E aí quando elas vêm para a sala, elas às vezes alguém já sinaliza, e Patrícia, fulano comentou bem isso assim na hora do café lá, não está bem hoje não. E aí elas vão pegando a roupa e vão desabafando. E vão falando, então assim, eu tenho cuidado sempre de ouvir, né? Tenho cuidado da minha opinião, para que não seja a opinião pessoal, porque eu não estou vivendo o que elas vivem. São coisas muito difíceis que a gente ouve, do que elas passam no dia a dia. Então eu acho que essa capacitação, né, que vocês estão dizendo, é muito importante, porque às vezes a gente quer fazer o melhor, mas nem sempre a gente está preparado, né? E elas chegam pelo material e a gente tem que ser esse espiritual, esse lado. Algumas vezes, por exemplo, a gente falar que não é tão necessário material porque a gente vai para casa agora e a gente vai comer. Quer dizer, não é importante não, mas é importante para nós também. A gente só vai, de acordo com o estudo, entender melhor a questão de cada coisa, onde deve lugar de cada coisa, o espiritual e material dentro desse contexto geral. Tá? E para a gente ir, Julião? Posso falar? Pode. Acho que a Juliana leu depois. Não, pode falar, Luísa. Olha só, eu não sei se vou conseguir explicar, porque tanto não falando da caridade, aí eu não falo da parte material. Mas aí eu acho que está falando de quem faz a caridade. Para nós, né, temos a caridade, entre aspas, com a parte material, realmente alguém já disse aí, é mais fácil. Agora, quem recebe a caridade, ela pode vir de diversas formas, inclusive material. E é importante para quem recebe. Quem está com fome, quem tem que alimentar seus filhos, essa cesta básica é muito importante. Para a gente que dá, é que é mais prático, é mais fácil, e que não é a caridade. Agora, para quem recebe, isso não é importante. Então, é o lado de quem faz e de quem recebe. Por causa que a Regiane falou, se a criança não se alimentar, não tomar café, como ela vai ser evangelizada? Né? Como ela vai ouvir os ensinamentos? Então, a parte material, para quem recebe, ela também faz a diferença. Agora, claro, a gente vai tentar, conforme também disse a Patrícia, mudar isso. Mas, para quem faz, né, que supostamente aí a caridade é mais fácil do material, mas para quem recebe, é importante também a material. Tá bom. Você vai ver o lugar de cada coisa daqui a pouquinho. Renatinha, lê pra gente, por gentileza. Preste atenção, Juliana, para dar todas as considerações. Iniciamos as nossas reflexões sobre a promoção social espírita abordando o significado do axioma fora da caridade não há salvação, tema básico dessa atividade. Por que Kardec criou esse axioma que está colocado em O Evangelho segundo o Espiritismo? No capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec cria esse axioma: fora da caridade não há salvação. As religiões cristãs tradicionais em sua época diziam, e ainda hoje, em suas diferentes vertentes, dizem que fora da igreja não há salvação. Não, ou fora da caridade não há salvação. Isto é, daquela igreja em particular e da verdade que ela pregava. Cada uma se colocava e ainda se coloca em pleno terceiro milênio como o único caminho para se obter a verdade e a salvação.
com exclusão de todas as outras. O que a gente está estudando aqui é justamente como é que é a promoção social espírita, na visão espírita, né? E ele começa a fazer a reflexão fora da igreja e fora da caridade, né? Porque as igrejas tradicionais dizem fora da igreja da salvação. E Kardec vem dizendo fora da caridade da nossa salvação. É claro que esse pensamento é inadmissível e Allan Kardec abordou a sua inadequação, criando a máxima já exarada, ressignificando completamente o conceito de salvação até então preconizado. A essa época, a salvação do inferno eterno era conseguido por meio de prática dos sacramentos, dessa ou daquela igreja no particular, que detinha, segundo elas mesmas, o único caminho que conduzia a Deus. Ao longo do tempo, como ainda hoje se percebe, criou-se um mecanismo psicológico de acomodação às práticas exteriores, pois bastava estar no seio da religião em particular, que preconizava estar com a verdade, e a salvação vinha automaticamente, de forma cômoda, sem necessidade de esforço de renovação interior por parte do fiel. Algumas chegavam ao absurdo de venderem de forma explícita ou implícita a salvação. Bastava fazer doações à igreja postumamente e pagar o dízimo regularmente que estava salvo. Acostumou-se, em decorrência disso, a uma salvação fácil, que acontecia de fora para dentro. Era só fazer doações antes ou depois da morte para a igreja, cumprir determinados rituais, aceitar Jesus como Salvador, ler a Bíblia, etc., que a pessoa já estava salva. Para essas religiões, a salvação é uma recompensa que receberemos de Deus após a nossa morte, por termos cumprido todos os preceitos daquela religião em particular. Se seguirmos esses preceitos, a nossa alma será salva do fogo do inferno e iremos para o céu da beatitude eterna. Quando Kardec coloca a caridade como critério de salvação e não o espiritismo, ele está nos chamando a atenção para o fato de a salvação acontecer no interior da criatura e não por meio de práticas exteriores. E que todos nós temos acesso a ela, pois independe de qualquer tipo de crença. Leu o resto? Juliana, você entendeu o texto? A gente vai falar aqui, a gente vai construir. Todo mundo com medo. Ninguém vai pro inferno, não, gente. Sei. Já está repensando. Não, bom, isso aí, gente, a gente está trazendo para reflexão, a gente vai esmiuçar isso tudo, tá? Tem vários pontos ali, e aí vocês podem dizer qual o ponto que mais chamou a atenção, com tranquilidade. A gente está construindo aqui uma ideia, compreendendo o que esses benfeitores vêm trazendo para a gente nos melhorar, para a gente se melhorar, melhor dizendo, para a gente se melhorar e melhorar o trabalho que é feito aqui na casa, tá? O que mais me chama a atenção é quando ele fala que você podia comprar isso nessa salvação. Não é gente. Eu vou viver a vida inteira numa vida totalmente errada, fora do evangelho que a gente já conhece, né? Do que trouxe Jesus, sempre falando de amor e caridade. Eu vou fazer tudo errado. Aí quando eu souber que eu vou morrer, pegar uma doença, alguma coisa assim. Não, olha só. Eu tenho um pote de ouro guardado. Quando eu morrer, você oferece aí para Jesus para comprar meu terreninho lá no céu. Então é muito fácil, né? E a gente sabe que não é assim, é um esforço diário, né? E também não é fácil, né? Mas é completamente diferente, né? Você pagar isso. É uma coisa que meio descabida, né? Mas, infelizmente, até hoje a gente sabe que tem gente que acha que é assim. Isso aí começou na época das indulgências. Então, o que era isso? A pessoa matava, roubava, fazia tudo.
ia lá na igreja, falava, ó padre, eu pequei, fiz isso, aquilo, x, y, z. Aí o padre falava, você dá, reza não sei o quê, e dá não sei quanto para a igreja e você vai para o céu. Está salvo, né? Está salvo. Então, na época que Francisco de Assis reencarnou, ele veio para a gente se reaproximar do Cristo em espírito e verdade. Ou seja, você se transformar, né? Se salvar como? Se transformando para atingir essa aproximação do Cristo, vamos colocar assim. Mas ela vai falar mais coisas aí. Mas dentro dessa questão aí, uma questão que você falou, nós, a gente apresenta na questão dos arquétipos, né? O que seriam esses arquétipos? Porque muitas das vezes a gente pode estar, sem saber, através do nosso subconsciente, reproduzindo isso, porque nós éramos da igreja. Mas o que seriam os arquétipos, Joana? Isso. Joana de Ângeles, ela estuda, ela nos esclarece muito sobre a questão dos arquétipos e dos atavismos. O que significa isso? São as repetições de comportamentos, porque as emoções, porque a gente não se transformou. Então a gente vem repetindo ao longo do século, 2 séculos, comportamentos equivocados, comportamentos que não são, digamos assim, não foram transformados ainda, então a gente age da mesma forma. Como? Ah, mas aí você vê uma pessoa que é muito brigona, uma pessoa que tem vontade de matar e ela não mata. Mas é que ela mata por dentro. Como é que ela mata por dentro? Então, se eu sou assim, a Jane me fez alguma coisa, e aí eu faço o quê? Eu mato a Jane, ou seja, eu tiro a Jane da minha vida. Eu não pego uma arma e mato a Jane, eu mato a Jane para mim. E qual seria essa transformação? A gente conhecendo sobre a imortalidade da alma, sobre o que a doutrina espírita nos traz, a gente se transformar, começar a compreender as relações. Por quê? A Jane, a Rejane, a Bia, a Ju, o Alcilé, o Alain, ninguém é perfeito. Então todo mundo vai errar, então não tem por que matar ninguém. Aí a gente vai lá assim, ué, mas por que será que é assim? Como é que era na época lá das cruzadas? Quem não era cristão fazia o quê? Quem lá na noite de São Bartolomeu, quem era esqueci o nome agora, da outra religião, protestante, né? Mas tinha um outro nome na época, eles mataram. E isso vem ocorrendo no decorrer dos séculos, a gente repete isso hoje. Estou indo para essa vertente, tá? Mas a gente vai trabalhar outras questões aqui. É só para a gente entender que são repetições. E é necessário que a gente observe isso na gente. Não, aí, gente, não é o companheiro que vem em busca de ajuda, não, é a gente. Tá? Porque o companheiro que vem aqui em busca de ajuda, possivelmente está tendo o primeiro contato com o espiritismo, com a religiosidade, e cabe a nós que está aqui na direção, e o Dr. Herman diz, não tem nenhuma diferença entre vocês e ele, é só a roupa, é só o físico, o corpo físico, no restante é todo mundo necessitado. Então já cai por essa questão, né? Todos nós somos necessitados, todos nós somos assistidos, né? Beleza? Então vamos reforçar o que está escrito aqui, né? Através de um esqueminha. Ao longo do tempo, isso eu fui falar no slide anterior, ao longo do tempo, esperar a Natinha. Não, só para conferir se estava indo no momento. Isso. Ao longo do tempo, como ainda hoje se percebe, criou-se o quê? O que foi criado? Um mecanismo psicológico. Aí, vou aprofundar isso aí, Vamos estudar isso aí. Vamos estudar isso aí. Contigo mesmo. Vamos estudar isso aí. Pensei que eu fosse aprender só caridade. E esse mecanismo psicológico é de uma acumulação de práticas exteriores. Então a gente psicologicamente, porque traz isso ao longo do tempo, a gente já fica calmo porque a gente está fazendo uma prática exterior. Então você se acomoda psicologicamente. Você não adentra no que está falando. Por conta desse mecanismo psicológico, como se você estivesse dando, estou entre aspas, salvo. Porque a gente já traz isso também. É um mecanismo psicológico.
Aí não é a gente, se a gente pensar bem, vamos pensar nós em outras religiões ao longo dos séculos. A gente chegava, ia à igreja, assistia o padre fazendo a missa, tomava a hóstia, e não estou falando mal de nenhuma religião, tá? Estou falando do nosso comportamento como espírito, de forma alguma falando religião aqui, eu estou falando da gente. A gente ia, assistia, tomava a hóstia, água benta e ia para casa. Olha o cuidado que a gente tem que ter, senão a gente vem à casa espírita, toma passe, assiste a palestra, toma água fluidificada e vai embora. E não ocorre efetivamente essa transformação interior porque a gente não se atenta que a grande obra que tem que ocorrer é dentro da gente. Não é simplesmente a gente estar aqui a entrar na casa espírita, eu sou espírita, ou ir para qualquer outro segmento religioso, eu sou cristão, sou isso, sou aquilo. Não é isso. A grande obra do Cristo é dentro da gente e isso se desenvolve nas nossas relações. Então, esse mecanismo psicológico que o Alan trouxe aí, vai ler aí embaixo, né, Alan? Esse mecanismo psicológico a gente faz de forma inconsciente. E a gente está aqui hoje para iniciar um processo, né, de trazer isso para o nosso consciente. Eu estou pegando a questão da trazer isso para o nosso consciente para a gente agir de uma outra forma com a gente e com as pessoas que aqui virão. Trabalhando as nossas emoções, o nosso entendimento a partir do que a doutrina dos espíritos traz para a gente como uma bússola para nortear a nossa caminhada. Você pode fazer por exemplo, lá no consultório você deve ter algumas questões psicológicas dessa que você acomoda, né? Você tem algum relato nesse sentido para a gente? Não lembra assim, não. Mas isso também é uma importante para a gente dar uma ajudada nisso, né? Que viés é esse, né? Olha só, a questão psicológica, eu estou percebendo até hoje mesmo, né, como é importante a nossa percepção, né, do que é ser caridoso, do que é ter caridade. Né? Como você está falando aí, distribuir coisa é muito fácil às vezes, né? Já que tem, né? Já que tem. Né? Mas como é você ser caridoso com você mesmo? Né? E aí a gente entra numa questão psicológica, um mecanismo psicológico, do auto-perdão, da busca da melhora, né? Como a Renata falou dos arquétipos, como essa questão é filosófica até, né? É filosófica, onde nós temos que trabalhar o tempo todo na censura, né? A gente gosta daquele, a gente gosta daquele, a gente não gosta daquele. Então, os irmãos são iguais, como a Renata falou, somos, né? Na mesma estrutura. Tanto vai de lá como de cá. Então, esse é o mecanismo psicológico. Como você vai trabalhar a caridade partindo de você. Né? O que é caridade? Né? Como nós vamos entender que o outro, ele tudo bem, está até precisando de nós. Né? Como nós vamos enfrentar essa nossa necessidade? Porque nós temos necessidade. Exatamente. De sermos caridosos e fazermos a caridade. Como você falou, se vai sair daqui, vai ter o alimento, vai ter uma casa para morar, uma casa boa para morar, uma casa bem estruturada, uma casa arrumada, né? Tudo, né? Mas será que isso faz diferença para eles que não têm? Né? E aí, fala. Não, por favor, pode falar. Porque a nossa intenção é sempre melhorar a vida do outro. E inclusive nós estamos melhorando na nossa vida, né? Já que nós estamos nos desviando e no Evangelho, ter caridade, agora nós estamos estudando, mas o que nós estamos fazendo para melhorar o nosso dia a dia, né? Porque quando a gente melhora a nossa vida, eu sempre falo, nós melhoramos a vida de muitas outras pessoas, né? Porque a gente não vai julgar, a gente não vai interferir no que o outro quer ou o outro quer fazer, nós vamos dar liberdade ao outro, da ação, até da ação da caridade mesmo, né? E não deixar escapar, né? A oportunidade. Não, pode falar. Deixa o pessoal falar. Deixa o pessoal falar. Quando fala desse mecanismo psicológico,
eu, como trabalhadora, mas também como pessoa assistida, acredito que eu recebi uma orientação que para mim foi muito mais valiosa do que o meu tempo perdido lendo e tentando fazer as coisas sem capacitação. O seu Edson sempre me orientou dizendo: Auxileia, quem nos guia é Jesus. É a orientação espiritual que nós recebemos. Então, o seu Edson repetiu isso tantas vezes que ele foi o meu facilitador. Então, nós precisamos receber pessoas que já tenham tido esse aprendizado. Essa certeza tem que estar com a gente. Aí, reportando aquele comentário a respeito, por que Jesus definiu a caridade como BIP, a gente vai e lembra desse direcionamento que o seu Edson, como facilitador, não só para mim, mas para uma comunidade inteira, sempre falou: quem nos guia é Jesus, e Jesus vem e nos dá a concepção espiritual. A concepção material está ao nosso alcance também, mas nós sempre estamos reportando a concepção espiritual. E isso aí é um mecanismo psicológico, porque eu vou me lembrar do meu facilitador, eu vou me lembrar que eu estava inserida dentro de um grupo de trabalho, eu vou me lembrar de que eu sou também a trabalhadora da última hora, e eu vou me lembrar também de que eu estou como assistida dessa equipe espiritual. Isso aí, se eu não estiver enganada, Bia, né, pode colocar melhor, mas é um mecanismo psicológico. Isso é muito bacana da gente poder assim costurar os nossos corações. Costurar os nossos corações, por quê? Porque nós estamos ainda saindo de uma formatação para nós nos adaptarmos a essa formatação de Jesus, esse convite de Jesus. Muito boa colocação. Quais são as práticas exteriores que eu ali... Quais são as práticas... Deixa eu concluir. Quais são as práticas exteriores que o ali fala? Bastava estar no seio desta religião particular que preconizava estar com a verdade e a salvação vinha automaticamente. Então, só o fato da pessoa estar lá presente, ela automaticamente se sentia salva. Porque ela estava fazendo uma prática apenas exterior. Certo? De forma cômoda, sem aquela importância, gente. Sem necessidade de esforço interior por parte do fiel. Algumas chegaram a absurdo de vender de forma implícita ou explícita a salvação. Vai falar? É um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque às vezes a gente fala assim: mas eu estou indo à casa espírita, eu vou lá, tomo passo, toda semana eu estudo o evangelho, eu ouço a palestra e vou embora. Então eu estou salva e nada vai me acontecer. Isso no subconsciente, né? Isso inconscientemente. Isso. Só que, torno a dizer, o nosso foco hoje é, através do trabalho, da união, da fraternidade, trazer essas questões à tona, para que nós paremos, né, de fazer os trabalhos de forma automática. A gente precisa sentir o trabalho, a gente precisa sentir as pessoas. A gente precisa chegar aqui e sentir a vibração do guia da casa. A gente precisa chegar aqui e sentir a necessidade que o outro está trazendo, porque se eu consigo ter uma relação harmônica com os meus familiares, virão irmãos que não têm essas relações harmônicas. Eu vou fazer o quê? Eu vou expulsar eles daqui? A casa espírita é para quem? Para doente, para mim doente, para o Alan doente, para todos os doentes, todos encarnados e desencarnados que aqui virão. Então, é um mecanismo da gente trazer à tona essas questões para que a gente consiga, através da fraternidade, se unir à proposta de Francisco de Assis, que é o nosso dirigente da casa, e o nosso guia maior, que é Jesus Cristo. Então,
bastava fazer a doação da igreja ou pagar o dízimo regularmente se estava salvo. Para essas religiões, a salvação é uma recompensa que receberemos de Deus após a morte, por termos cumprido todos os preceitos daquela religião em particular. Se seguirmos esses preceitos, a nossa alma será salva do fogo do inferno e iremos para o céu da beatitude eterna. Quer falar sobre o igrejismo? Igrejismo é um termo que a gente vai usar muito aqui e torno a dizer, não tem a ver com a instituição igreja. A gente está falando da gente enquanto a gente esteve na igreja, ao longo dos séculos. Né? Então, o que às vezes a gente vê na casa espírita? Né? Grupinhos clérigos. O que a gente vê? Às vezes a gente cria dogmas dentro da casa espírita. Igrejismo. Cria o Papa, né? O Papa. A gente cria o céu e o inferno na casa espírita, quando a gente fala assim, Deus me livre para o umbral. Olha só a repetição. E a própria doutrina vem dizer para a gente que o umbral, né, esse inferno, está lá no Céu e Inferno, que é um livro maravilhoso para a gente estudar. Esse umbral, esse inferno é interno. Porque eu posso estar na casa espírita vivendo um inferno mental porque ainda não consegui atingir essa proposta de transformação, de aperfeiçoamento, não de perfeição. Então, esse igrejismo são as repetições que ele fala, que a gente impõe a casa espírita, impõe a gente primeiro, né? A gente repete. Então, eu só rapidinho, eu estava numa aula e o moço perguntou, o companheiro perguntou assim, como é que eu faço para lidar com a minha esposa, já que tudo que eu falo ela é contra. Não, ela quer fazer as coisas dela e quando eu falo que ela tem que fazer as minhas. Gente, ele não estava percebendo, ele estava repetindo, aqui eu mando e sou obedecida. Ele estava repetindo, ele não percebeu. Então, não, é uma coisa que a gente traz de forma inconsciente. A gente não percebe que a gente está agindo de uma forma que a gente agia antes. Joana de Ângeles, ela trouxe para a gente 16 séries psicológicas para quê? Para que nessa transição, é fantástico isso, a gente conseguisse deixar vir à tona essas questões e trabalhar isso. A gente não pode tratar as pessoas que vêm aqui em busca de alimento, em busca de roupa, em busca de auxílio espiritual como nada. Eles são gente. Eu não estou falando que ninguém trata, não estou falando que a casa trata, eu estou falando de muitas vezes a gente repetir situações que a gente fazia no passado. Então aqui não é apontamento, não é acusamento, não é acusação, é reflexão. É para a gente perceber assim, será que eu estou fazendo isso? Foi. Então, né, Renata, agora a gente vai passar para o outro slide. Aquela concepção, né, que bastava fazer doação à igreja que a pessoa estava salva, ou pagar o dízimo regularmente. Essa era a concepção que tinha na igreja, correto? Correto. Falamos do mecanismo psicológico, das acomodações às práticas exteriores. Bastava estar no seio desta religião em particular, que preconizava estar com a verdade. E a salvação via automaticamente de forma cômoda, sem necessidade de esforço interior por parte do fiel. Algumas chegavam ao absurdo de venderem de forma implícita ou explícita a própria salvação. E isso é um cuidado que a gente tem que ter na nossa religião, né, Renata? Isso. Se a gente observar, algumas vezes a gente faz isso de forma meio que instintiva e inconsciente. Né? Instintiva não, inconsciente. A gente vem à casa espírita, a gente toma o passe, a gente faz a prece e vai para casa, assiste a palestra. Então parece aquele sermão, né? Certo. São concepções antigas que a gente traz e a gente repete nos dias de hoje. Então é um cuidado que a gente precisa ter, porque a gente vai criando alguns mecanismos que repetem essas situações. Cria-se grupos nas casas espíritas, né? Como criam-se verdades absolutas, que aí se tornam falsas verdades. Então, são situações que a gente traz, é importante a gente saber isso, né? Ter consciência disso, que a gente traz isso de outras
concepções religiosas que nós já fizemos parte e a proposta de renovação. E o que você falou é bastante interessante, porque é como se a gente tivesse que trazer isso do nosso inconsciente, né? Está dizendo aqui, é um mecanismo psicológico, a gente tem que trazer isso para o consciente, para a partir de então perceber as nossas ações, como elas estão sendo executadas, e de forma natural, né, sem peso, sem culpa, transformar, correto? Exatamente, exatamente. É deixar vir à tona tudo isso. Né? É Perfeito. tirar isso de dentro para a gente compreender e sem culpa, mas assumindo a responsabilidade, tomar uma outra diretriz. Perfeito. Ai, quanto esforço. Vamos lá. Então, né, a gente já viu isso também. E aí nesse desenrolar, né, Renata, se a gente não se perceber dentro desse processo, a gente acaba reproduzindo esse doar, esse dar, de forma automática, sem se perceber dentro desse contexto. Isso é como se fosse uma barganha. Né? A gente, às vezes, quer submeter as pessoas, dizendo que a doutrina espírita exige isso, mas a doutrina espírita não exige. Quando nós começamos a estudar, nós compreendemos o quê? Que a proposta da doutrina é a renovação espiritual. E ela não vai ocorrer se a gente assistir uma palestra, se a gente vier no trabalho assistencial uma vez. Mas eu já faço parte desse trabalho há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Isso não faz muita diferença. Né? Se não ocorrer uma modificação, uma transformação interna. Então, é assim, perceber se a gente está tendo esse comportamento, não é só no trabalho assistencial, é nas nossas relações também. Porque, às vezes, a gente condiciona mesmo, né, as pessoas, as nossas vidas, se elas só concordarem com as nossas opiniões. Então, é uma forma de barganhar, né, uma forma de submeter, uma forma de controlar, que aí a gente chega no orgulho. Né? Com certeza. Vamos para o outro? Vamos. Para essas religiões, a salvação é uma recompensa que receberemos de Deus após a morte, por termos cumprido todos os preceitos daquela religião em particular. Se seguirmos esses preceitos, a nossa alma será salva do fogo do inferno e iremos para o céu da beatitude eterna. E aí que são os igrejismos, né? Isso, a gente fala. Igrejismo, né? É importante considerar, né, que o igrejismo não é nenhuma crítica à religião em si, né, à instituição em si, né? Mas esse ismo, esse sufixo ismo, é uma maneira de se posicionar, né? É um estado de comportamento, né? Isso, é uma questão dogmática, né? Porque a questão da concepção religiosa são as verdades absolutas que se criam. Então, para a gente ter uma ideia, como isso é muito forte ainda dentro da gente, a gente, quando estuda a doutrina espírita, tem conhecimento do umbral, estuda lá o céu e o inferno com Allan Kardec, com aquelas mensagens, né? Espíritos sofredores, medianos, endurecidos, suicidas, espíritos felizes. A gente trouxe esse céu e inferno para a nossa vida atual. Então a gente fala assim, olha, só que o céu e o inferno virou umbral e o nosso lar. As colônias espirituais, o céu, o umbral, o inferno. Então, assim, não, vou fazer isso porque eu não quero ir para o umbral, não. Só que a doutrina, a renovação que a doutrina traz para a gente a respeito dessa concepção, qual é? É que o umbral é um estado consciencial. Com certeza. Tem a ver com o nosso estado de alma. Então, é assim, quando eu vou ao trabalho assistencial, quando eu chego à casa espírita, quando eu participo dos trabalhos que ela oferece, como é que eu estou? Eu estou vivendo um céu íntimo ou um inferno, né? Um paraíso ou um inferno? Como é que eu estou dentro desse trabalho? Como eu estou chegando à casa espírita? Porque não é o fato de eu ir até lá, né? É o fato do dia a dia, como eu estou vivendo, porque a doutrina espírita ela não é o fim das nossas vidas, ela é o meio da gente sobreviver a tudo isso. Então tem a ver com isso, com essas repetições. Então, se eu estiver indo à casa espírita somente com a intenção de repetir esses comportamentos, está ruim. E aí entra, né, Renata, naquela questão. Eu vou lá, eu não estou bebendo água benta, tomando água benta, mas estou tomando a água fluidificada. Exatamente. Eu estou lá, eu estou assistindo lá o padre falar, mas estou assistindo lá o palestrante falar. Aí é como se fosse a mesma coisa, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, e da mesma forma, né,
A gente acha que vai lá, toma o passe e vai embora, tá salvo. Só que não tá, porque a salvação é algo individual. E Kardec ele deixa isso muito claro, se eu não me engano, é no capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação. Ele não fala fora da igreja, do centro espírita, do qualquer templo religioso. É fora da caridade. E essa caridade tem que partir da caridade com a gente mesmo, né? Com certeza. Aceitando as nossas limitações, mas trabalhando para ultrapassar, vencer tudo isso. Né? Aceitando até mesmo essa posição que a gente tem hoje, mas aceitando para melhorar, para transformar, não para se paralisar. Perfeito. Vamos lá. Então aqui a gente tem ao longo do tempo algumas... Como que isso se processava, né? A Igreja Apostólica Romana, autenticamente cristã no início e posterior, inaugurada pela Casa do Caminho, passou a ser identificado como esmola. Esse primitivismo da Igreja Apostólica Romana era a essência do ensinamento de Cristo, né? Os primeiros cristãos, né? Aquela questão da caverna, que eles ficavam escondidos, eles realmente faziam aquelas práticas cristãs. Mas, ao longo do tempo, modificou-se, não sei exatamente porquê, né? Passou a ser identificado como esmola, né, Renato? E aí depois veio a Idade Média, a venda de indulgências como prática de salvação. O ato de dar esmola, que significa dar sobras, está limitado ao binômio necessidade material e atendimento material. E no dizer de Irmã Rosália, capítulo 26, item 13, quase sempre humilha e degrada. Aí é um contexto histórico, né? Como é que era lá na igreja de Corinto, na igreja de Antioquia? Né? As pessoas se preocupavam com as questões materiais, mas principalmente com as questões espirituais. Então tinha aquela comunhão de ideias, não era perfeição de relação. Quando a gente fala em harmonia, comunhão, não quer dizer perfeição, quer dizer respeito pelo posicionamento do outro, mas que tem o mesmo, as pessoas que estão lá têm o mesmo ideal. Então era isso. Existiam as dificuldades, existiam, né, as necessidades, mas existia muito a fraternidade e a união, o amor entre as pessoas. E aí, ao longo do tempo, isso foi se deturpando e chegou lá na Idade Média, onde se vendia, né, as preces, as orações, e se vendia o lugar no paraíso. E depois, né, como é que isso ficou de uma forma muito visível para a gente, né? A questão da esmola, que a irmã Rosália, né, no Evangelho, vem falar que ela quase sempre humilha e degrada. Por quê? Porque a gente doa com orgulho, a gente doa barganhando, a gente doa condicionando, né? A gente quer doar, quer às vezes ser espírita. Eu sou espírita, estou fazendo bem, mas humilhando as pessoas. E não é essa a proposta. Até porque o material não é o primordial, é o necessário. Né? As pessoas precisam caminhar, as pessoas precisam se alimentar, né? Óbvio, mas tem que ter algo mais. Tem que ter algo mais. A pessoa precisa se ver como espírito, né? Ilustrando isso, Renata, a gente lembra do nosso irmão Jacó, né? Que fez todo esse processo de doação, de dar, e encontrou-se no mundo espiritual, né, sem qualquer tipo de julgamento de minha parte, mas apenas para estudo nosso, sem luz nenhuma, e que ele achava que estava, né, porque ele fez esse ato de dar e, na verdade, talvez não se deu, né? Porque o Haroldo ele tem uma frase que é bem significativa, né, quando ele fala que a grande obra que tem que ser feita é dentro da gente. A grande obra, a grande transformação. E, de forma alguma, eu estou dizendo aqui que a doação material não deva ser feita, pelo contrário. Mas qual era a questão do irmão, né, do Frederico Figner? Isso está no livro lá, não estou deturpando a imagem dele, é ele mesmo quem conta. Ele trabalhava na desobsessão, ele todos os dias saía com a Kombi dele para distribuir quem tinha. E quando ele desencarna, tem logo 2 espíritos lá querendo saber, eu vou ver se ele realmente vai agir da forma como ele falou comigo. Então, assim, gente, é uma questão da gente raciocinar. A gente não está aqui para estudar tudo isso e passar ensinamento, conceitos para as pessoas. A gente está aqui para estudar, para aprender, para se trabalhar trabalhando, mas para realizar a transformação interna. Porque a do outro a gente não tem controle. Certo.
O outro ele vai mudar a hora que ele achar necessário, que ele tiver maduro, mas eu não tenho que ver e viver a vida do outro. A gente compartilha experiências, a gente convive com as pessoas, mas a grande obra que precisa ser feita é dentro da gente, a transformação. Quantos vícios a gente traz de outras existências? Quantas situações nós precisamos, traumas, emoções mal resolvidas, que nós precisamos resolver? E eu não posso estar preocupada com o que o outro está fazendo a ponto de querer direcionar a reencarnação dele, a existência dele. Aí quando eu desencarno, Renata, o que você fez? Ah, não, fiquei olhando fulano, cicrano, beltrano e não olhei para mim, esqueci de mim. Então a grande obra é dentro de mim mesma. Eu preciso me transformar. Preciso estar muito consciente disso, senão eu vou repetir. Eu vou repetir conceito, eu vou estar na casa espírita repetindo experiências que eu tive em outras encarnações, né? Certo. Perfeito. Vamos lá. Aí vem aquela pergunta, tá? Tudo bem, gente. Tá, e o que eu faço? Como é que eu tenho que fazer, então? Como é que eu tenho que me trabalhar e trabalhar com o meu próximo? Aí vem dizendo, o serviço assistencial na ótica espírita, ao contrário, deve apresentar 3 dimensões essenciais. A dimensão afetiva, lá no alto da pirâmide, pedagógica e política na base. Essa dimensão afetiva nem a gente corriqueiramente sempre está falando, né? A questão do afeto, dos laços de afeto, do amor, de como a gente está realizando aquilo, né? A pedagógica, creio eu que deve ser essa linha mais técnica, né? De saber a meta que você vai alcançar, quais são os recursos, os métodos pedagógicos de ensino ou de abordagem com o semelhante, né? E a política são a questão das relações, né? Como é que está a nossa relação em função do trabalho? Por exemplo, eu não posso fazer uma relação de trabalho de doação em que eu privilegie um em detrimento de outro, porque esse eu acho que tem que receber mais do que aquele, né? Então, tudo isso envolve essas 3 dimensões para que a gente possa abordar melhor os nossos trabalhos, não só assistenciais, mas da casa como um todo, né? Porque nessa relação, nessa política que fala aí, eu preciso ser afetiva e também pedagógica, né? Eu preciso dar esse afeto, dar esse acolhimento, compreender a necessidade do irmão, mas também dar pedagógica no intuito de ensinar. Porque então eu tenho que dar tudo para ele? Como é que é? Como é que funciona isso? Como é que é a pedagogia? O que diz a pedagogia? Não é um ensino, são técnicas para a gente educar? Certo. Né? Então eu preciso saber como eu vou fazer isso. E isso não tem como você ser afetiva sem ser política sem ser pedagógica e pedagógica sem ter essa afetividade em tudo isso. Então é um trinômio, né? Que funciona junto. Com certeza. A gente vai até esse slide aqui, não é isso? Isso. A codificação do Espiritismo, trazida a lume por Allan Kardec, cumpre a promessa do Cristo de enviar um Consolador que viria restabelecer as coisas e ensinar tudo aquilo que ele não pudera pela ignorância dos homens. A doutrina espírita, trazendo à modernidade as verdades cristãs, deixa transparecer toda a profundidade do Evangelho, restabelecendo o sentido da palavra caridade e reassentando as bases do trabalho assistencial, que nada mais é senão o amor em ação. No dizer de Emmanuel, no livro O Consolador, questão 255. A coerência das bases do trabalho assistencial com os princípios espíritas é que faz merecer a denominação de serviço assistencial espírita. Em outros termos, ser militante espírita não é condição suficiente para a realização de um trabalho assistencial espírita. Essa frase aí, Renata, é muito impactante, né? Quer dizer, você militar numa casa espírita, num movimento espírita, não quer dizer que você está fazendo um trabalho assistencial espírita. Exatamente. Porque a gente, às vezes, muito confunde o estar no local como aquisição de determinadas virtudes que ainda a gente não possui, né? Exatamente. E aí é que começa o declínio, né? Porque a gente está repetindo. Está repetindo a situação. A gente vai, é uma forma burocrática.
É. Né? A gente não trabalha a promoção do espírito como ser imortal. E isso não tem a ver necessariamente com o outro, é com a gente mesmo, né? Né? Porque aí a gente acha que está numa posição de mando, quando a gente não está. A gente não está. A gente acha que tem condição que se acha até melhor do que o outro, né? E o Dr. Herman, ele fala que é tudo igual, a gente é tudo igual, só muda a roupa do corpo, é tudo igual. Ele fala isso. Né? Então, na verdade, todos nós estamos ali na condição de assistidos, com necessidades diferentes. E às vezes, até arrisco dizer mais até, Renata, às vezes aquele que está, de repente, indo lá para receber algo é um espírito muito mais forte, porque ele está passando por todas essas intempéries de falta de comida dentro de casa, de dificuldade de emprego, à margem da sociedade, e, no entanto, está lá, está vivo, tá resistente, não, no dia seguinte vamos lá, quer dizer, e às vezes nós, quando a gente perde R$ 100 de um trabalho, né, que a gente deixa de ganhar por conta das coisas, a gente fica totalmente desequilibrado emocionalmente. Para você ver que são necessidades diferentes, e eu acho que a grande questão é essa, né? A gente entender que nós entendermos que todos nós somos necessitados. Essa eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem, porque a gente acha que a casa espírita é para o outro. Certo. E a casa espírita não é para o outro, a casa espírita é para todos, inclusive a gente que às vezes está numa posição, num cargo, num setor onde a gente lidera, né? Onde a gente está à frente. E estar à frente não quer dizer ser dono. Estar à frente quer dizer estar ali com o compromisso de servir ao Cristo naquela posição, que pode inverter. E como ser dono de algo que a gente recebe para dar, né? Pois é. A casa espírita não é nossa. Já começa por aí, é uma instituição. É uma instituição. Isso aí é o apego, né, Renato? Junto com o controle, né? São reminiscências das nossas existências passadas, que no fundo vai chegar no orgulho. Né? A Cássia, quando ela trouxe pra gente um estudo aí, semana passada, né? Que a gente estudou, foi o quê? Sobre o medo. Foi o medo, E foi muito impactante quando ela falou assim, tem a ver com orgulho. Não, tem a ver com controle. E o controle tem a ver com orgulho. Porque a gente quer controlar a evolução do outro em todos os aspectos. Condicionar a doação da casa que a casa pode oferecer, né? É o quê? É o que isso? Né? Ao invés da gente promover esse espírito, procurar soluções para promover esse espírito, é o quê? Não é o orgulho da gente? Porque, na verdade, a gente quer controlar o outro. E aí, cada vez mais, essa dificuldade desse sentimento franciscano aflorar, a dificuldade de ter esse pouco combustível dessas vibrações para que a própria espiritualidade potencialize e a gente sinta na própria casa, nesses trabalhos, como se Francisco tivesse presente, né? A gente está ali achando que a casa é nossa, dando a diretriz que a gente acha que é certa, só que não é a diretriz da gente. A gente só está sendo ali o instrumento, o veículo. Quem manda é a espiritualidade. Ela tem que mandar. Entendeu? Ela tem que mandar mesmo. Aqui eu mando e sou obedecido. Eles têm que mandar, eles têm que ordenar, porque eles têm uma visão mais ampla. Agora, a gente, como está ali nessa condição, a gente está ali para aprender. Só que a gente, como aprendiz, quer ditar regras que não são nossas. Certo. Entendeu? E aí que está o X da questão. Se a gente seguir as diretrizes do Cristo, a gente vai errar menos. Porque a gente erra, a gente vai errar mesmo, a gente vai acertar sempre. Mas assim, se a gente seguir, procurar em Jesus Cristo o norte para seguir a direção da casa espírita, do trabalho, de tudo que a casa oferece, a gente não vai ter problema. Vai ter resistência, né? Vai ter dificuldade, mas a gente vai estar agindo de forma coerente com o que a gente está aprendendo. Como se estivesse indo do fluxo, né, da correnteza. Obviamente tem aquelas pedras que você tem que desviar, mas está no fluxo, né? Exatamente. É o fluxo. Agora, como é que seria
a assistência com Cristo, né, Renata? Vamos ver? Vamos. Tchan, tchan, tchan. Assistência social com Cristo. Princípios e procedimentos fundamentais. Princípios fundamentais. Número 1, amor. 2, atitude de não julgamento. 3, indulgência. Essa atitude de não julgamento, como a gente ainda está ligado a isso? Porque é aquela fala, né? Poxa, a menina tá assim, essa menina tá assada, essa menina ganhou aquilo já fiquei sabendo, essa menina tá com o marido da outra, ou essa menina já tá casada 3 vezes, já tem um quarto, quinto filho. Eu acho que não é o nosso papel. Esse papel não é nosso. Esse papel é a vida do ser humano que ele vai resolver da maneira com que ele acha. Obviamente, a gente tem o evangelho que vai nortear a nossa vida lá na casa espírita, mas que ele vai até um certo ponto, porque a transformação é dele com ele mesmo. Né? Não é dizer o que o outro tem que fazer. Né? Isso. Na verdade, em relação ao trabalho assistencial, ele tem que ser desmembrado em setores, né? Vamos colocar assim, falando diretamente da sopa, ele tem que dar a sopa, as doações que a casa oferece, repassar essas doações, e tem que promover esse espírito. Como é que vai promover esse espírito? Já que as pessoas vão lá, as irmãs, as companheiras vão lá participar do trabalho, então a responsabilidade da casa qual é? Oferecer possibilidades para aquele espírito se promover. Então, é fundamental ter uma assistência, né, vamos colocar da matéria, assistente social. Ela vai direcionar o que de melhor se pode oferecer a elas. São aulas de artesanato, palestras, estudos com médicos, profissionais da saúde. Perfeito. Gente que trabalha num posto de saúde. Pô, como pode ajudar, cara? Como pode ajudar? E aí o Edivaldo, e foi interessante naquele seminário que a gente assistiu, Renato, que o Edivaldo falava sobre isso. E não acha que a casa tem que resolver todos os problemas. Você tem as parcerias que você pode indicar, Exatamente. o CRAS, porque a casa espírita ela tem um viés, né? Ela não dá para resolver o problema de todo mundo. Não dá. Aí você pode oferecer essa possibilidade aí, essas parcerias, você pode oferecer aulas de artesanato, aula de costura, enfim, culinária, cursos, possibilidades, até os cursos de informática. Você vai capacitando a pessoa, você vai promovendo, você vai devolvendo a autoestima para a pessoa para ela seguir. Isso, para ela não ficar tão à margem assim da sociedade. Tão à margem e também sob o nosso controle. Sobre o nosso controle. Entendeu? Por isso que não promover eles, porque está sempre sob o nosso controle. Exatamente. Aí a gente volta para onde? Para a Idade Média. Idade Média. Aí que está, importante ressaltar isso. Quando se fala em igrejismo, é nesse aspecto. Entendi. Não é de forma alguma julgando a igreja. É o nosso comportamento diante da instituição, porque a gente já esteve lá. Até porque, né, você vê, Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, ela estava na igreja e não compartilhava consigo mesma o igrejismo, né? Exatamente. Mesmo estando na igreja. A gente não pode falar assim, a Renata espírita, quando esteve na doutrina espírita, a doutrina espírita é muito nova. Eu não sei se eu estive lá com Kardec ou se eu fui esclarecido na desobsessão. Na época de Kardec. E estou aqui agora, entendeu? Então, a ideia é que a gente, daqui a algum tempo, não fale. Eu, enquanto comecei na doutrina espírita, senão a gente vai continuar do mesmo jeito. É mesmo. E a doutrina veio justamente para quebrar todos esses paradigmas, né? E aí tem que ter cuidado para não repetir tudo isso, né? Por isso que Erasto fala, né, no Livro dos Médios, que o objetivo é a nossa transformação moral. Não é a gente acabar com a miséria, não é a gente acabar com a corrupção. É a nossa transformação moral como ser humano, como espírito imortal, para que nós não deixemos essas situações surgirem. Então tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente, com cada um. Cada um aproveitar. Você deu o exemplo do irmão Jacó, e tem muitos outros espíritos que conseguiram vencer. Então, é o aproveitamento que cada um vai ter diante desses ensinamentos. Perfeito.
E os procedimentos de Jesus na assistência social. Ele parava, ele ouvia, ele atendia, ele analisava, ele agia. Você ilustrou uma vez na nossa preparação do nosso estudo sobre a parábolas, né? A parábola do talento, né? Talento não, foi do samaritano. Não, foi a passagem da mulher adúltera. Ah, isso mesmo. Que quando ela chegou, as pessoas chegaram, né? Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. E tu que dizes? Aí ele parou. Volta lá, por favor, lá no outro. Ó, ele parou. Ele ouviu as pessoas. Aí ele atendeu. Como é que ele atendeu, né? Atendeu as pessoas, né? Dando a resposta. Mas ele analisou. Olhou. Divaldo diz, Amélia Rodrigues diz, né, que ele escreveu no chão. Quando ele falou, aquele que estivesse em pecado que atire a primeira pedra, isso aí é inteligência emocional pura. Ele escreveu no chão, corrupto, ladrão, adúltero, foi dizendo aí as questões íntimas de cada um que estava ali, e as pessoas foram saindo. Então ele agiu. Olha só que coisa maravilhosa. Ele não foi contra a lei, ele não apontou ninguém, mas ele atendeu, ele analisou, ainda falou para ela, vai e não peques mais. E essa mulher, né, ela teve uma mudança muito grande na vida dela. O Divaldo conta isso, que ela saiu, né, de Jerusalém e ela criou, né, fundou uma instituição onde ela atendia as pessoas. E esse homem que foi o adúltero, né, porque não era, coitada, ela que ficou como adúltera, mas ele também adulterou, né? Ele foi lá, cego, e ela tratou dele até o desencarne. Né? Então, assim, imagina se Jesus falasse, não, ela tem que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Não, ele trouxe a lei de uma forma subjetiva e as pessoas compreenderam, e ele não julgou, ele não apontou ninguém. Ele trouxe a situação para que cada um pudesse olhar para si mesmo e pudesse tomar uma decisão, né? É olhar o pecado e não o pecador, né? Separar uma coisa da outra. Exatamente. Quanto aprendizado, quantos ensinamentos, né? Eu acho que termina aqui, né, Renatinha? Nossa primeira aula, a gente agradece a todos que estão vendo, acompanhando. A gente fez em 2 momentos essa nossa primeira aula. Isso vai fazer parte do programa nosso de currículo, de grade, de procedimentos, de pedagogia do nosso trabalho da SOPA. A gente agradece muito a participação de todos nessa primeira aula. Quer falar alguma coisa, Renatinha? Não, que Jesus nos abençoe e continuemos com a proposta de servir ao Cristo da melhor forma que nós pudermos. Aguardem a aula 2, hein? Não percam. Um grande beijo. Paz e bem.